Já ouviu falar em comparações inapropriadas? É disso que nós vamos falar. Recentemente, o nosso presidente do Brasil fez uma declaração que chocou todo mundo. Nós vamos discutir por que nós devemos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa bendita boca, especialmente quando se trata de eventos sensíveis, quanto o conflito com Israel e a Palestina, queridos. Eu vou analisar cada palavra do que aconteceu da declaração do presidente de Israel e do Brasil. E por que são tão controversas isso? Vamos ter uma discussão franca e necessária sobre a diplomacia e a responsabilidade, sobretudo conosco mesmos. Não é com o outro, mas conosco mesmo. O que a gente declara, e a gente precisa ser responsável sobre isso. Bora escutar o que o presidente do Israel trouxe sobre as declarações do nosso querido presidente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou as declarações do presidente Lula que comparam as ações de Israel no conflito com o grupo terrorista Hamas ao nazismo. Para o primeiro-ministro, a declaração do presidente brasileiro é vergonhosa. Netanyahu também disse que irá repreender o embaixador do Brasil. Benjamin Netanyahu disse que comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha e que Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro. A declaração de Lula foi feita em entrevista coletiva neste domingo, depois da participação do presidente na 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana. O mais importante, olha o que ele trouxe, é uma declaração que você passou a linha. Falou o que não tinha que falar, falou bobagem. Presta atenção, nós não estamos falando de política aqui. Isso que eu quero chamar a atenção de você. Não é de política que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre um comportamento humano. Nós estamos falando sobre o chefe de uma nação. Poderia ser o Lula, poderia ser o Bolsonaro, poderia ser o Fernando Henrique, poderia ser quem for. É o chefe de uma nação que representa essa nação. Ele não pode, nessa posição, falar coisas que ele pensa sobre ele mesmo. Isso pertence a ele, não pertence a mais ninguém. Foi um comportamento inapropriado, repreensivo, por isso está sendo repreendido pelo mundo inteiro. E nós precisamos tomar cuidado, que é isso que é o importante aqui, sobre os nossos comportamentos. Aonde é que nós abrimos nossa bendita boca e falamos bobagem? Eu vou trazer aqui a bobagem que ele falou daqui a pouco, presta atenção. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui para todos nós é onde que a gente abre a nossa bendita boca e fala coisas que não deveria falar e que não volta mais. A partir do momento que saiu da boca, não volta mais. Essa M que esse cidadão falou, não volta mais. Está gravado para a eternidade. E isso nós temos que tomar cuidado. Refletir, não sermos reativos, porque isso é um ser animal, é o animal que tem reatividade. Nós precisamos pensar, parar, refletir, antes de tomarmos a nossa atitude, seja em ação, seja emocionalmente, seja mentalmente. E isso ele não teve. Veja aí qual foi a declaração dele, vamos ver aí. Importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. Estava indo bem. É preciso parar, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Soberba significa isso. Presta atenção no que eu estou falando. Isso significa soberba. Parar de ser pequeno onde você tem que ser grande. Tem nada a ver isso. Você precisa ser o que você é. Nem pequeno, nem grande. Percebe? Aí começam a trazer traços de soberba no comportamento. Vamos seguir. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Como não existe nenhum momento histórico? Olha que bobagem isso. Nós temos mais de 10 mil anos só de humanidade aí. As guerras que tiveram na antiguidade, onde foram mortos milhares de pessoas. A guerra do Brasil com o Paraguai, o Brasil ainda não, até agora não ressarciu e reconheceu, né, o que o Brasil fez com o Paraguai no começo do século passado.
que foi tão cruel quanto o que está acontecendo lá em Israel e na Palestina. E, novamente, nós estamos falando de política, nós estamos falando sobre a atitude de um ser humano, a atitude de uma alma encarnada nesse corpo humano, que sucumbe aos seus vícios de comportamento. E isso é um vício de soberba, chamado. Vamos continuar vendo o que ele fala aqui. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Quando Hitler resolveu matar os judeus. Ele está falando isso para um povo que foi massacrado. Provocativo, deselegante. Saiu da boca, não volta mais, está gravado para a eternidade. E nós precisamos tomar cuidado, essa é a nossa reflexão aqui nesse canal, sobre o comportamento humano, nosso comportamento. Aonde é que nós estamos fazendo isso? Parar de apontar o dedo para o outro e apontar o dedo para nós mesmos. Olhar isso e falar assim, o cara pisou na bola, mas aonde é que eu piso na bola? Aonde eu faço declarações, às vezes para a pessoa que eu amo, que não volta mais para trás. Não volta, não tem como tirar isso. Eu quero ver como é que ele vai se desculpar, porque ele vai ter que pedir perdão, ele vai ter que de alguma forma ajeitar, a diplomacia brasileira vai ter que ajeitar essa bobagem que esse cara fez. Agora, o mais importante é onde a gente pratica isso na nossa existência, onde a gente está tendo soberba, aonde que nós estamos tendo gula nas coisas, onde eu estou sendo reativo, em que eu falo coisas que eu não deveria falar. Vamos continuar vendo aqui o que ele falou. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Tema tão pequeno. Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Percebe como ele traz tema sensível e importante e mistura uma coisa com outra? Está fazendo sensacionalismo, na realidade essa é a verdade. De uma forma inadequada, completamente inadequada. Não deveria ter destruído as casas, não deveriam ter sido mortos ninguém, mas essa é a condição humana que a gente vive hoje nesse planeta. Povos se matando de uma forma bárbara. Então não é uma questão de você encontrar culpados, mas de falar a respeito do que verdadeiramente é. Vamos continuar aqui. Quem vai devolver a vida das crianças que morreram? Sem saber Ninguém, que né? estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Percebe? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. Olha quanta bobagem. Ou o ser humano muda as coisas com os políticos, os políticos mudam as questões em relação ao humano, ou o humano vai mudar o político. É tanta bobagem, entende, que é falado, e de uma forma sensacionalista, para chamar a atenção. É uma narrativa para chamar a atenção. É uma narrativa para poder estar na mídia, mas de uma forma equivocada. Novamente, onde é que você quer ficar chamando a atenção da sua família, do seu cônjuge, com uma fala inadequada, em que você tem que ficar quietinho? Que a gente possa aquecer as pessoas. Essa é a grande sacada. Que a gente possa aquecer as pessoas. Que a gente possa realmente trazer harmonia nas nossas relações. Que a gente seja magnânimo, não soberbo. Que a gente seja fraterno. Que a gente possa realmente estar doando as coisas para as pessoas e não sendo avarentos. Essa é a lição que nós temos que tirar disso. Cuidado com o que sai da sua bendita boca, tá bom? Lindo dia para vocês. Valeu.